Pessoal, boa tarde, tudo bem, sétimo ano? Então, na aula de hoje, eu farei aqui a correção da página 80 e 81 do livro didático, tá? Então, na última semana aí, a gente falou um pouquinho de industrialização do Brasil, né? E do espaço urbano brasileiro, como que está organizado aí o Brasil, né? E aí eu solicitei, vocês fizeram lá no Google Formulários esse questionário, né? Então a ideia é que na aula de hoje você tenha uma ideia tal do que você acertou ou errou aí no questionário que vocês fizeram, ok? Tá um pouquinho diferente, por quê, né? Porque eu dei uma, vamos dizer assim, adaptada, né? No material do livro didático para o material que vocês fizeram lá no Google Forms, né? Então um pouquinho diferente, ok? Então, ó, a questão número um é identifique a que se referem as seguintes definições, né? Então, está falando ali do que a alternativa aí, a afirmação está se relacionando. Está falando do quê? Então, a primeira, ó, classificação das metrópoles segundo o seu poder de atração de pessoas e influência sobre outras áreas, tá? Isso aí é a hierarquia urbana. Então, por exemplo, São Paulo, lembrando, né, ela pode ser considerada uma metrópole nacional. Por quê? Porque ela tem influência aí no Brasil inteiro. Então, vem para São Paulo, né, para fazer tratamento, para fazer comércio, pessoas do Brasil inteiro. Existem metrópoles regionais, que tem uma área de influência ali e tal limitada à região em que a cidade está. Então, por exemplo, Manaus, né? Ela é uma metrópole regional. Então, boa parte das pessoas que vivem ali na região amazônica precisam ir de vez em quando para Manaus para resolver um problema, seja no banco de saúde ou qualquer coisa do tipo, tá? Áreas conurbadas. O que é uma área conurbada, pessoal? É aquela mancha urbana. Vamos pegar, por exemplo, Guarulhos e São Paulo, né? Antigamente, a pessoa saía de São Paulo, passava por uma floresta, tal, até chegar na cidade de Guarulhos, né? Então tinha ali uma região de mata que separava essas duas manchas urbanas. Com o tempo, pessoal, a mancha urbana de São Paulo e de Guarulhos vão crescer pra caramba, vão se encontrar e a gente fala que a área ali está conurbada. A gente não vê a diferença mais, né? Nem no chão ali, nem uma vista aérea, a não ser que tenha uma placa, uma linha ali delimitando o limite ali, literalmente, entre um município e outro, né? Então isso aí, então vamos lá. Área conurbada formada por municípios com autonomia administrativa, mas sobre influência de um centro urbano principal. Então isso aí é a região metropolitana. Então, por exemplo, eu vivo em Osasco, né? Que fica na região metropolitana de São Paulo. Então, São Paulo, ó, tem autonomia administrativa. Então, desde 62, aí que São Paulo, desculpa, que Osasco, né, se emancipou, se separou, Osasco tem autonomia administrativa, ou seja, tem o seu próprio prefeito, mas tem influência aí do centro urbano principal, que é São Paulo. Então, muitas vezes eu tenho um médico que só existe lá na capital, ou algumas vezes que eu tenho que ir para fora, alguma questão trabalhista, alguma coisa do tipo, que eu tenho que ir para São Paulo, né? Mesmo emprego, tal, muita gente, como é o meu caso, né, mora numa cidade aí da Grande São Paulo e trabalha no município de São Paulo, né? Então, qual foi a contribuição da indústria, pessoal, para a urbanização do Brasil? Ela foi de suma importância. Então, por exemplo, a gente pegar as duas primeiras a se desenvolverem, né, primeiro São Paulo e Rio de Janeiro, foi a indústria que gerou muito emprego e que trouxe muita gente atrás destes empregos. Então provocou um grande êxodo rural. Então, conforme os centros urbanos aí foram se industrializando, né, principalmente São Paulo por causa do café e tal, e o dinheiro foi entrando, e esses cafeicultores foram investindo em indústria, né, muita gente começou a migrar para São Paulo. Então, isso aí a partir de 1940 é a época que o Rio Tietê, por exemplo, vai começar a ficar poluído também. Tanto pela poluição das fábricas, né, quanto da população que está crescendo pra caramba aqui em São Paulo. Ok? Então foi primordial aí, predominante que o livro coloca, ó, o papel da indústria na urbanização do Brasil. Beleza?
Isso acontece até hoje, né, pessoal? Onde estão aí as grandes fábricas, as grandes indústrias, né? Também estão as pessoas indo atrás aí de emprego. Qual a importância da desconcentração industrial para a economia do país? Então é um outro processo que nós vivemos hoje, né? Por exemplo, pessoal, quando eu era criança, né? Eu lembro que Osasco aqui, onde eu moro, né, na região oeste da Grande São Paulo, era só fábrica, né? Então tinha fábrica de fósforo, fábrica de eixo de trem, fábrica de trem. Então, fábrica, meu pai trabalhava numa fábrica, uma santista têxtil, né? Fazia lençol, toalha. Então era muita fábrica. Só que e São Paulo também, a cidade, né? Só que com o tempo começou a ficar caro o imposto na cidade. O trânsito, né, faz com que a matéria-prima demore para chegar na fábrica, que o produto final aí para o comércio demore para sair. Então, por uma questão de questões, né, as fábricas começaram a abandonar a região metropolitana aqui de São Paulo e foram para o interior. Então, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente, Franca. Então, isso chama desconcentração. Então, antigamente as indústrias estavam concentradas na Grande São Paulo. Hoje elas estão desconcentrando, tá? Então, essa desconcentração, lembrando, não são vocês lá na aula de História e Geografia. Desconcentração industrial são as fábricas saindo aí dos grandes centros urbanos e indo para outras regiões. E estas outras regiões também estão se desenvolvendo, ok? Aí tinha outra questão, pessoal, que estava mostrando ali um mapa, né, com desenvolvimento ali da indústria cafeicultora, né? Primeiro pelo Vale do Paraíba, depois aqui para o interior de São Paulo e depois para o Mioeste aí paulista, né? Então, ó, qual a relação entre ferrovia e expansão da atividade cafeeira no período apresentado? Então, pessoal, a ferrovia foi criada por causa do café. Primeiro, para pegar o café lá do interior de São Paulo e levar o café rapidamente para Santos e depois para a Europa e para os Estados Unidos. Segundo, para pegar o imigrante, o trabalhador que está chegando em Santos e levar o sujeito, a família, logo para a fazenda de café. Tá? A gente fala que é um triângulo: café, imigrante, ferrovia. Então os três andam juntos. Tá? As ferrovias foram construídas no estado de São Paulo por causa da produção de café. Isso que tem que ficar claro. No B, o que é representado pelo número 1, 2, 3 aí, né, no mapa? É onde ocorreu a atividade cafeicultura. Então, primeiro é no Vale do Paraíba, fica aqui no interior de São Paulo, né, já no Rio de Janeiro. Depois para a região de Campinas, na zona da mata aqui de São Paulo, de Espírito Santo, ali Rio de Janeiro também. E por último a região de Campinas, começa Sorocaba, na verdade até Osasco que tinha, e todo o interior aí, Araras. Hoje todo o interior de São Paulo aí tem muita produção ainda de café, né? O melhor café é na Serra da Mantiqueira, mas no interior de São Paulo ainda hoje, com essa terra roxa, essa terra avermelhada, né? Que foi muito importante aí para o desenvolvimento do cultivo do café, ok, pessoal? Então tá mostrando essas regiões, né? Depois a gente vai aprender em história por que na região da Zona da Mata, do Vale do Paraíba, não prosperou muito bem o café e vai ser no interior de São Paulo aqui que vai virar, né? Muito, muito importante mesmo a economia do café. A 5, pessoal. Sobre a industrialização no Brasil, é correto afirmar que, né? Então, tinham 3 alternativas incorretas. Ocorreu no Nordeste primeiro? Não, né? Não depende do capital estrangeiro, dependeu muito, né? Quem financiou estas primeiras fábricas, ferrovias, tal no Brasil, foi principalmente os ingleses, né? Depois a gente passa por um momento aí depois da Primeira Guerra Mundial, a influência americana, e hoje a gente tem a influência da Europa, dos Estados Unidos e também muito da China, tá? Então nunca, sempre o desenvolvimento de indústria aqui no Brasil dependeu, infelizmente, do capital estrangeiro. A desconcentração industrial significou que o Sudeste perdeu importância econômica? Não, né? Só distribuiu, boa parte dessa desconcentração ocorreu dentro da própria região Sudeste, né?
Então ela continua importante. E boa parte, por exemplo, do capital que sai do interior de São Paulo, né, ele é negociado aqui na Bolsa de Valores, ele vem para os grandes bancos aqui da capital paulista. Né? Então hoje a gente vai ver depois que perdeu a importância o setor secundário, né, a indústria e tal, o que manda mesmo no Brasil e no mundo é o setor financeiro, né, os grandes bancos aí e tal. O cara vai abrir uma fábrica, ele vai precisar pegar uma grana ali emprestada de um banco para construir essa fábrica, né? A 6, pessoal, tá falando aí da Prefeitura de São Carlos que tomou algumas medidas, né, para evitar as enchentes frequentes. Então, São Paulo, né, toda a região aqui sudeste, enfrenta muito problema na época das chuvas, aí, geralmente no verão. Primeiro, porque impermeabilizou, né? Tipo, antigamente era terra. Então chovia, a água entrava logo no solo, né? Percolava ali pela terra e ia para o lençol freático. Como a gente asfaltou, cimentou quase toda a cidade, né, pessoal? Então quando chove muito, essa água não infiltra ali no solo e acaba provocando enchente, né? E outro motivo é deslizamento de terra. Então uma região aqui, a região sudeste com muito morro, e tal, e aí a gente desmata, constrói ali casas, barracos, tal, nessa região de barranco, né, de talude, e acaba aí na época das chuvas provocando muitos incidentes na região sudeste, né? Então, qual que é o problema urbano aí apresentado no texto? Então, depois de ter lido o texto aí, né, é, as enchentes provocadas aí, sobretudo pelo asfaltamento da margem do rio. Né? Então, basta ver aqui São Paulo, a margem ali do Rio Pinheiros, a margem do Rio Tietê, Tietê virou a marginal do Tietê e do Pinheiros, né? Totalmente ali impermeabilizada, né? A água não consegue escoar no solo ali por lençol freático. Quais são as consequências desse problema na cidade? Então, quando a gente impermeabiliza, né? A gente tira ali o poder de infiltração da água no solo, a gente aumenta a enchente, né? Por exemplo, aqui no condomínio onde eu moro, boa parte é asfalto, é rua, né? Tem pouca área verde. E aí o condomínio queria ampliar aqui, catar um pedaço de solo ali, de terra, para construir uma academia, né? E a prefeitura não autorizou, porque ia diminuir a área impermeabilizada e tem um limite aqui em Osasco para o condomínio tem que ter de área impermeabilizada, né? Porque se impermeabilizar tudo, vai ter enchente em todo o local, né? Qual a solução o estudo propõe como alternativa? Proteger a margem do córrego, né? E criar parque arborizado, que é o mesmo que estão tentando fazer aqui em São Paulo, né? Então, por exemplo, o Rio Pinheiros e Tietê tem um projeto chamado Pomar, que a ideia é na região de mata ciliar, ali na margem do rio, na várzea, plantar, fazer um corredor ali mesmo de árvore, né? Que é para tentar ali infiltrar mais água e também criar uma mata ciliar para talvez um dia aí a gente ter peixe de volta no rio, tá? Então a produção industrial da região Nordeste, né? Ela é ainda inferior ao do resto do Brasil, embora nos últimos anos aí, com estímulo federal, né, cresceu em alguns polos, em algumas regiões aí do Nordeste. E por meio da análise do mapa, é possível detectar alguma desigualdade no território do país aí em relação ao PIB, né, a produção industrial de cada país, de cada estado do Brasil? Obviamente sim, né, pessoal? Então, São Paulo aí concentra ainda, acho que 42% de toda a produção industrial, enquanto tem estados aí que representam menos de 2%. Então, isso é um problema grave no Brasil, né? Que toda a região industrial está ainda aqui na região sudeste. E a última, pessoal, era para analisar um gráfico que mostra aí o papel da indústria, né? Já foi quase metade do PIB, ó. E é por causa de crises, tal, fechando fábricas no Brasil, está piorando bastante agora, né? Com Covid-19, o papel da indústria está caindo aí hoje, creio que está chegando a 15% do PIB, né? E aí o Brasil volta a ser um país agro exportador, né? Que ainda vende matéria-prima muito barata, e isso prejudica muito a economia
brasileira. Então teve momentos aí, ó, que foi alto na década de 70, 80, né? E aí depois, no final da ditadura, aí, o investimento na indústria caiu e aí o Brasil foi degringolando aí literalmente na produção industrial. Ok, pessoal? E era isso. Então recomendo que vocês releiam, tá? Como atividade aí depois de ver esse livro, a página 72 até 79 aí do livro, que está falando novamente do espaço urbano e da indústria no Brasil, tá? Na semana que vem a gente começa aí um novo conteúdo com uma videoconferência, né, falando aí especificamente do espaço rural do Brasil, ok? Um abraço e até a próxima aula aí.